Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 21 de agosto, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nosso comentarista, doutor Sebastião Domingues. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Glauco, bom dia a todos. Vamos a mais uma edição, dia nublado. E nesta edição, tempo fechado, queimadas no Brasil e América do Sul escurecem o céu. Sensacionalismo ambiental. Para ministro, a culpa é da natureza. Casa própria, Caixa Econômica anuncia nova linha de financiamento imobiliário. TJ nega pedido para reajuste da tarifa do transporte público em São José dos Campos. COAF agora é o IFE. Ricardo Leal está no comando. E hoje, uma entrevista com o Coronel Stanelis, comandante da Polícia Militar da RM Vale. Nós lembramos que nós estamos ao vivo e a sua participação é muito importante. Mande a sua mensagem aí pela linha do tempo do Facebook. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Ontem noticiamos aqui no Abre Aspas céus escuros pelo estado de São Paulo, que segundo pesquisadores tinham esse aspecto devido a queimadas que atingem a Amazônia. Veja esse dado importante. A Amazônia concentra metade das queimadas desse ano no Brasil. Cerca de 52,5% dos focos de queimadas de 2019 foram registrados na floresta, segundo dados de programa INPE. O Cerrado é responsável por 30,1%, seguido pela Mata Atlântica com 10,9%. Os focos de queimada sentidos essa semana são tão extensos que, além de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul e do norte do Paraná também foram afetados pela fumaça vinda da Amazônia. Além do nosso país, o incêndio também teve focos na Bolívia, Argentina e Peru. Mais dados indicam que as queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao ano de 2018, se compararmos o mesmo período de janeiro a agosto. Esta é a maior alta e também o maior número de registros em 7 anos no país. Os dados são do programa Queimadas do INPE, gerados com base em imagens de satélite. E a conta da degradação está chegando. A Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, está desaparecendo. De acordo com estimativas do Laboratório de Análises e Processamento de Imagens e Satélites ligado à Universidade Federal de Alagoas, 12,85% do semiárido brasileiro enfrenta processo de desertificação. Ou seja, estão se transformando em deserto. O monitoramento foi realizado entre 2013 e 2017 e divulgado no início de julho. Mas o que causa isso? A ação do homem. O desflorestamento é o principal algoz da Caatinga, diz o professor do Instituto de Ciências Atmosféricas Humberto Barbosa. Ele também ressalta que a desertificação não é igual à seca. A seca é um fenômeno natural. A desertificação, não. Difícil o retorno, né? Quase que impossível, não é, doutor? E a gente está vendo esse quadro que não é brincadeira. A natureza continua dando todos os seus recados, né? Pois é. E o ministro do Meio Ambiente se pronunciou sobre o assunto, mas não como o esperado.
Ricardo Salles comparou ontem a nuvem escura que encobriu regiões de São Paulo a notícias falsas e criticou o sensacionalismo ambiental sobre o tema. Abre aspas. Alguns disseram que foi a fumaça da Amazônia que encobriu a cidade. Essa afirmação parece até um vídeo que vi um mês atrás, de um helicóptero do Ibama sendo recebido a tiros e, meia hora depois, mostrou que foi um menino que fez a montagem, disse o ministro. Ele fez as declarações na abertura da 27ª Feira Internacional da Bioenergia em Sertãozinho, São Paulo. O ministro afirmou que esse sensacionalismo na área ambiental não contribui para as melhores práticas e para a defesa efetiva das questões importantes do nosso país. Indagado após o evento se o ocorrido na segunda-feira seria uma notícia falsa, Salles afirmou que as equipes do governo para a região norte estão em operação e que o fenômeno decorre de um ambiente muito seco e de queimadas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participará hoje da Semana Latino-Americana e Caribenha sobre mudança do clima, realizada em Salvador. A programação do dia terá debates e discussões sobre temas ligados à redução dos gases de efeito estufa. E o STF retoma hoje o julgamento de 8 ações que questionam pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei entrou em vigor em 2000 e define regras para prefeitos e governadores equilibrarem as finanças públicas. O ponto mais polêmico está suspenso desde 2002 e permite a estados e municípios reduzir jornada de trabalho e salários quando os gastos com pessoal ultrapassarem o teto previsto em lei. A lei prevê como limite o gasto de 60% da receita corrente líquida com salários, mas constantemente estados e municípios ultrapassam o percentual. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou ontem que o voto a ser apresentado na sessão desta quarta é longo e que tem mais de 100 páginas. Ele também disse que a expectativa é que o julgamento seja concluído somente amanhã. Será que agora vai? A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma das melhores e mais importantes ações que já foram feitas no Brasil, né? Indiscutivelmente. Infelizmente, foi preciso ser feita uma lei para dizer para o governante que ele não deve gastar mais do que ele tem para gastar. Porque o que acontece é isso. O problema todo é que os prefeitos, governadores e tal gastavam mais do que tinham em caixa. E frequentemente deixavam a conta para o próximo governante pagar. Então hoje você não pode mais fazer despesas no último ano de governo que você não tenha previsão de caixa para pagar, para não deixar o pepino para o próximo governador, né? Ou para o próximo prefeito. É uma lei importantíssima, tá certo? Quer dizer, e é tal história, né? Quer dizer, a discussão aí é porque se você reduz a jornada de trabalho, teoricamente, pela CLT, outras leis que falam sobre isso, você não poderia reduzir o salário. Né? Então, o que eles estão querendo é poder reduzir a jornada e reduzir o salário, que é uma consequência do empreguismo exagerado que o próprio governo, ou governos anteriores também, né, fizeram no município e no estado. Quer dizer, vamos ver qual vai ser o voto, mas eu acredito que deva ser favorável, né, porque você tem duas opções. Ou você se enquadra nos 60% de despesa com o pessoal, ou você vai responder pela lei de responsabilidade fiscal, ficar inelegível, um monte de consequências aí, até ter que indenizar. Não é uma lei nova de aplicação imediata, aí nós estamos desde 2000. 2000, da época do Fernando Henrique. Sabe? Não tem a menor dúvida. Vamos ver se a conta fecha, não é? O presidente Jair Bolsonaro congelou a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O principal motivo seria a falta de votos suficientes para a aprovação no Senado, que tem se concentrado nas reformas como a da Previdência. Embora tenha ressaltado várias vezes a vontade de indicar o filho, Bolsonaro até agora não oficializou o ato por receio de que Eduardo não seja aprovado no Senado. Até mesmo aliados do governo
estão divergindo quanto à indicação. A Comissão de Relações Exteriores do Senado tem 19 integrantes. 9 estão indecisos ou não revelaram ainda seus votos, segundo o levantamento do UOL. Ontem, Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre uma possível desistência da indicação e falou que tudo é possível e não querer submeter o filho a um fracasso. Eu costumo dizer hoje o seguinte, né, que... Terminou a matéria? Não, continua. Não. Eu já vou falar de uma outra coisa que aqui. O governo Bolsonaro está melhor do que o presidente Bolsonaro, né? Quer dizer, as ações de governo, tem muita coisa boa acontecendo, mas o Bolsonaro toma atitudes intempestivas, né? Que saem da cabeça dele de repente. E essa aí, com certeza, foi uma, de querer indicar o filho e ainda justificar que ele é meu filho, então eu tenho que me preocupar e dar o melhor para ele. Como se ser embaixador nos Estados Unidos fosse uma coisa boa, porque é um tremendo de um pepino. Quer dizer, o nosso maior parceiro... Não tem a menor dúvida, e uma responsabilidade enorme. Exatamente, quer dizer, mostra como ele não tem noção do que ele está fazendo, né? Exatamente. Quer dizer, espero, infeliz... E outra coisa, se o Eduardo Bolsonaro for indicado e for aprovado pelo Senado, o Bolsonaro vai ficar devedor. Porque muito senador, muito deputado vai chegar para ele e falar assim, então, pera um pouquinho só, o seu filho você arruma um cargo, então arruma um para mim também, para o meu filho também. Abre o precedente. Abre o precedente e Não toma tem lá da dúvida. cá, que ele disse que não ia ter na nova política que ele disse que ia fazer, né? Vamos aguardar, mas atitude sensata da parte dele, se ele fizer isso, para evitar um desgaste, uma perda de tempo e uma quantidade de trabalho para conseguir que se prevaleça a vontade dele. Né? Não tem dúvida. E o presidente do Banco Central nomeou o economista e servidor aposentado do banco, Ricardo Leal, para presidir o novo COAF, que passará a ser Unidade de Inteligência Financeira, o IFE. Leal já ocupou os cargos de secretário executivo e diretor do órgão e tem experiência na área de combate à lavagem de dinheiro. Com isso, Roberto Leonel de Oliveira Lima, indicado por Moro, foi dispensado do cargo. Nas últimas semanas, ele já havia se tornado alvo de insatisfação do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro movendo as pecinhas que ele só quer gente dele nos cargos todos, né? Independente da competência. Uma discussão que está tendo, que provavelmente você não vai falar, por exemplo, eu vi um comentário ontem da Dora Kramer, dizendo o seguinte, que um dos motivos que o Bolsonaro está demorando para indicar o novo procurador da PGR seria o fato que ele está querendo indicar alguém que seja submisso a ele. E eu acho pouco provável que ele vai encontrar. Porque a PGR é uma entidade muito forte, mais ou menos autônoma dentro dos poderes. Afinal de contas, a função deles é fiscalizar todo o governo. Né? Boa notícia agora, então? A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de financiamento imobiliário atrelado à inflação e medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA. A linha valerá para imóveis residenciais enquadrados no sistema financeiro da habitação e no sistema financeiro imobiliário. De acordo com a Caixa, as taxas de IPCA ficarão entre 2,95% a 4,95% ao ano, valendo a partir de 26 de agosto para novos contratos. O financiamento será de até 80% do valor do imóvel e a parcela vai ser recalculada mensalmente de acordo com a inflação divulgada pelo IBGE. Então, pode variar a cada mês. Resumindo, é o seguinte, se você confia que a inflação vai permanecer baixa nos próximos 15 ou 20 anos, porque os empréstimos são muito longos, é um bom negócio. Não tem a menor dúvida. O problema é saber se a inflação vai continuar baixa, né? Porque o Brasil tem um histórico aí meio dá para ficar com o pé atrás. Mas é uma boa notícia porque, de qualquer forma, o juro baixou bastante. Baixou bastante e uma coisa significativa é que isso daí também como um ato de reaquecimento da economia, porque exatamente. O setor imobiliário depende muito disso e o volume de mão de obra que vai ser aportado nisso aí pode ser muito significativo para a economia. Né? Muito bem lembrado. Pois é, e a adesão, concluindo aqui, a adesão é facultativa e o cliente poderá optar por aderir ou não ao formato. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos na sequência rapidinho com uma entrevista também rapidinha com o Coronel
Stanelis, comandante da Polícia Militar da região metropolitana do Vale. Rapidinho a gente já volta. Fique com a gente. Pois é, o sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que terminou com as vítimas salvas e o sequestrador baleado, virou o assunto mais comentado do país ontem. E nós só vamos fazer um rápido comentário a respeito das autoridades brasileiras que comentaram. A repercussão do governador Wilson Witzel, que comemorou ao chegar à ponte Rio-Niterói, foi negativa. Mas o governador negou que estivesse celebrando a morte e disse que não pôde se conter ao ver os reféns salvos. O presidente Jair Bolsonaro também comentou o caso, parabenizando a polícia do Rio de Janeiro pela ação. Bolsonaro escreveu em sua conta no Twitter que, abre aspas, hoje não chora a família de um inocente. Tá? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, elogiou a Polícia Militar do Rio pelo resgate dos reféns salvos, ao afirmar também no Twitter que situação de sequestro e reféns é sempre tensa e imprevisível. E hoje nós temos aqui o prazer de receber o Coronel Stanelis, comandante da Polícia Militar da região metropolitana do Vale. Coronel, mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa bancada aqui. E num dia especial que foi até, em certo ponto, uma comoção ontem, o Brasil acompanhando ao vivo o drama que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de levantar um ponto aqui que é muito interessante. Ontem, talvez até depois de algum tempo, houve uma real aproximação aí de uma população, de um país inteiro que via aquela situação, que era uma situação muito grave, e viu a atuação da Polícia Militar. Ontem, conversando com muita gente, as pessoas se sentiram protegidas pela polícia. E isso tem ocorrido em todo o território nacional e particularmente aqui no estado de São Paulo também. Não é assim, o coronel, que está acontecendo de novo? A polícia, ela vem da sociedade, ela faz parte da sociedade, né? As pessoas que entram para a polícia são pessoas que vêm, muitas vezes, até das classes mais baixas da sociedade e com o interesse de defender a sociedade de onde elas saem, né? Então essa aproximação é muito interessante, a gente lamenta muito pela morte do sequestrador, talvez pudesse, se ele tivesse se entregado e tal, mas pelo que eu vi nas imagens, ele tinha problemas mentais e então ele estava fora de si. Então foi um desfecho muito triste para uma situação. A polícia não gosta quando termina, ninguém, nenhum cidadão gosta de mortes, né? A gente quer o melhor para as pessoas, inclusive para quem está praticando um ato daquele, até porque ele tinha problemas mentais. Então não tem dúvida. Quem sofre a família dele, né? Sofre, indiscutivelmente. Ninguém ganha com isso, né? Não tem dúvida. Mas e hoje, coronel, a gente tem percebido, em termos gerais, até pela própria, a polícia hoje faz muita força para ter essa proximidade muito maior com o cidadão. E eu gosto muito quando como o senhor falou aí, que o policial, ele vem da sociedade. Então, existe sim essa interação. E particularmente, eu tinha citado aqui no Vale, nós já tivemos algumas situações dessa daí com o refém também. O senhor acha, como é que o senhor viu essa operação lá no Rio de Janeiro, e particularmente como a polícia aqui da nossa região está preparada para ver. Já tivemos casos aqui, preparado para enfrentar esses problemas aí. Nós tivemos há cerca de um mês e pouquinho atrás, lá em Caraguatatuba, na agência dos Correios, uma dupla de criminosos tentou assaltar a agência. Então o monitoramento da empresa percebeu a ação, através do sistema de câmeras, né? Acionou a polícia militar, a polícia chegou nos Correios, a polícia foi recebida por uma funcionária que estava toda assustada, mas provavelmente estava sob a mira de armas, e ela disse para a polícia que nada estava acontecendo, que a polícia podia ir embora. Mas o policial percebeu o nervosismo dessa funcionária, puxou a funcionária para o lado, adentrou a agência e já deteve um dos criminosos, né? O segundo criminoso fez reféns
e houve uma negociação por 2 horas no interior da agência dos Correios. Então é uma situação tensa, uma situação delicada, em que o policial tem que acalmar o criminoso para que não haja um disparo acidental, para que não haja um acidente de percurso durante as negociações, mas foi tudo bem sucedido, tudo com muita calma, com muita técnica. Nós trouxemos um negociador especializado, nós temos na nossa região vários negociadores com o curso de negociação, são pessoas especializadas, que elas captam aquela mensagem subliminar que é transmitida durante o processo de negociação, elas têm o foco na vítima, elas acalmam a pessoa que está fazendo refém para que não ocorra esses acidentes, e tivemos uma solução perfeita. Então o criminoso se entregou, o refém foi resgatado com vida, intacto, sem lesões, e é isso que a gente espera que aconteça sempre. Tem dúvida. Agora, doutor, não sei se você concorda comigo também, é uma situação que nós aqui, que temos pouquíssimo envolvimento, a gente não imagina o nível de tensão. Por exemplo, esse profissional que veio, não é só ele, né? Tem uma série de profissionais que o acompanham, mais psicólogos, é assim mesmo que acontece nas negociações, num caso como esse aí? Nem sempre nós temos um psicólogo presente, né? Mas a gente sempre manda um negociador. Então o policial que chega no local da ocorrência, ele é orientado a manter o contato com o criminoso, né, e com a vítima, até a chegada do negociador. Quando chega o negociador, esse negociador vai assumir vínculos de confiança com o sequestrador, com a pessoa que está fazendo os reféns. Então ele tem todas as técnicas para isso. Isso é muito importante, porque existe todo um contexto psicológico envolvido numa negociação. E você é treinado para que isso ocorra sem que as tensões se agravem. Inclusive, esse sequestro teve uma novidade, né? Que é o sequestro da era da internet. Porque, é verdade, porque na verdade o sequestrador permitiu que as pessoas ficassem mandando mensagens para a família. Havia uma câmera no ônibus, eu não sei se estava online, mas havia uma câmera no ônibus. Inclusive a polícia militar pediu para todas as emissoras de rádio, televisão e tal, evitarem a transmissão ao vivo do que estava acontecendo exatamente, porque poderia interferir na atitude do negociador, porque ele consegue, com o celular, ver televisão dentro do ônibus, né, ou acompanhar a internet, isso poderia interferir nas negociações. É um fato novo nos crimes, vamos dizer assim, né? A polícia ela vai se adaptando às novas realidades, então vão surgindo novos procedimentos operacionais conforme a sociedade vai se desenvolvendo. E a gente analisa casos ocorridos para que a gente possa criar procedimentos padrão para, na repetição desses casos, nós temos uma melhor condição de sucesso nas negociações. Agora, o senhor comentou anteriormente que uma coisa é você lidar com um indivíduo que é um bandido, é um assaltante, é um ladrão, que teoricamente é uma pessoa de formação psíquica normal, né? E desviou o caráter dele. Outra coisa é lidar com uma pessoa, como era o caso aparentemente, que é um desequilibrado mental que você não pode saber como é que é a resposta dele, não é isso? Exatamente. O sequestrador normal, a pessoa normal, quando ela comete um crime e ela é cercada pela polícia, existem tensões psicológicas envolvidas, né? Mas a pessoa, ela não tem o aparelho psíquico dela danificado, né? A pessoa que tem um problema mental, ela está com o aparelho psíquico quebrado. Então a forma de raciocínio, a forma de pensar é totalmente ilógica, foge aos padrões normais. Então tudo pode acontecer. É uma situação muito mais difícil, muito mais delicada para a polícia. Então, quando o policial chega na ação, ele tem que tentar estabelecer esse vínculo de confiança e ele vai analisando o comportamento da pessoa. E ele vai tentar perceber se essa pessoa é normal ou não, apesar de todas as tensões envolvidas. Se ele percebe que a pessoa realmente está fora da realidade, aí o quadro se modifica, porque essa pessoa pode ter comportamento totalmente inesperado. Ele pode estar conversando com o policial de uma forma tranquila e de repente ele sai atirando nas pessoas, por exemplo. Né? Tudo pode acontecer, é uma situação bem mais difícil. Muito tensa, né? Coronel, eu sei que o senhor está com um tempo exíguo aí, dos seus compromissos, eu quero só colocar mais alguns pontos aqui e dos nossos
aqui internautas que estão nos acompanhando ao vivo, a Eugênia Minicucci, a Marli Santos e a Ana Souza. O meu cordial bom dia a todas vocês. E duas perguntas, aqui eu sei da brevidade do seu tempo. Aí a Marli Santos disse uma coisa aqui. Essa semana um caso intrigou a região. Durante uma perseguição, uma viatura da PM acabou atropelando um senhor de 50 anos. Qual o posicionamento da PM sobre isso? E a Ana Souza, numa curiosidade aqui, perguntou quantos são os negociadores em nossa região. Eles são daqui mesmo ou de São Paulo? Não, nós temos negociadores. Eu não sei o número exato, porque a gente forma constantemente os negociadores. Eles fazem um curso em São Paulo, no GAT, né? E vêm para a nossa região. Então nós temos no BAEP, por exemplo, nós temos vários negociadores. No CAEP, que foi estabelecido agora em Taubaté, também tem negociadores. Então, quando nós formamos uma unidade especial, como o BAEP, então alguns policiais passam pelo curso de negociação. Eu não sei o número exato nesse momento, mas assim, deve ser em torno de uns 10 ou 12 negociadores que eles vão para as ocorrências. Então, em cada turno de serviço, você sempre tem um negociador. Perfeito, perfeito. E por último aqui, rapidamente, se for possível, o problema lá do atropelamento da viatura da PM de um senhor de 50 anos. Né? Então, isso foi um negócio totalmente lamentável. A gente nunca espera que aconteça uma situação como essa, né? Como aconteceu o fato? Uma viatura da Polícia Militar suspeitou de uma moto, né? Suspeitou que esse motociclista estaria fazendo entrega de drogas. E a viatura passou a acompanhar, ligou, determinou a parada da moto, a moto fugiu da viatura, a viatura passou a fazer o acompanhamento e num dado momento, em um cruzamento, a viatura com os sinais sonoros ligados, com os sinais luminosos ligados, num dado momento, um motociclista passou pelo cruzamento ao mesmo tempo que a viatura e aconteceu esse acidente. A gente não sabe se o motociclista não ouviu a sirene da viatura, se ele estava distraído com alguma coisa, a gente não sabe o que aconteceu. Foi uma fatalidade. Então, assim, os policiais que estavam na viatura ficaram completamente abalados. Eu acho que vai demorar muito tempo, se é que eles vão conseguir se recuperar psicologicamente desse acidente. Para a família da vítima foi horrível também. Então, é uma coisa assim que a gente lamenta demais, né? Pode acontecer. A gente não espera que aconteça. Pode acontecer algo assim, né? Mas chocou a todos. Os policiais passaram pelo psicólogo. Provocada pela fuga da polícia, né? E depois... A polícia mandou parar, levanta a mão, sai do carro, fica quietinho e vamos ver o que está acontecendo. E parece que o caso é porque ele estava com a CNH vencida e o documento da moto também irregular, quer dizer... Segundo os policiais, parece que ele jogou alguma coisa durante a perseguição fora, né? Quando as outras viaturas chegaram momentos depois, tentaram fazer o caminho de volta, já não encontraram mais o que tinha sido jogado, né? Suspeitas que tenha sido drogas. Ele estava com a CNH vencida, ele tinha passagem pela polícia, a moto estava com a documentação irregular, tinha uma série de problemas. Ele fugiu da polícia, talvez por estar fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que era, e talvez por estar com essa irregularidade, né? Mas nada disso teria acontecido se o camarada tivesse parado, né? Exatamente. Simples assim. Foi preso do mesmo jeito, né? Mas poderia não ter acontecido esse acidente. Não tem dúvida. Coronel Stanelli, nós agradecemos muito a sua gentileza, inclusive de vir. A gente sabe que o senhor está com a manhã bem comprometida mesmo. Nós agradecemos demais e, claro, estamos sempre de portas abertas aqui, ao que for necessário. Vamos esperar para a gente discutir a RM Vale, né? A RM Vale, exatamente. Vamos marcar um dia, a gente discute. É um prazer estar aqui com vocês do programa Entre Aspas, pelo carinho aí da audiência do programa, pelo carinho dos nossos apresentadores também. E conte com a Polícia Militar. Estamos às ordens para servir a nossa querida população do Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. Muito obrigado. Sempre presente. Sempre presente e que a corporação também conte aqui com o programa Abre Aspas. Muito obrigado, Coronel. Eu que agradeço. Eu agradeço também a sua participação, mas não acabou não. Logo após o comercial tem mais Abre Aspas e nós estamos esperando por você. Fique com a gente. Doutor Sebastião, e o tempo? Será que chove? Está cinza aqui dos altos da Cassiano. Esperemos que não chova cinzas, né? Cinzas, exatamente. Por sinal, não vamos nem falar da água da chuva em São Paulo. Viu a cor daquilo? Pois é. Meu Deus do céu. Mas nós estamos falando de uma coisa que não é o nosso assunto. E olha só,
ele voltou. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira deverá ser mais um dia de céu encoberto aqui na nossa região. Ventos úmidos continuam soprando do oceano aqui para o continente, trazendo bastante umidade e favorecendo a formação de nuvens. Com isso, teremos um dia de céu predominantemente nublado e com possibilidade de chuva fraca em pontos isolados. As temperaturas não vão subir muito hoje não. A máxima não deve passar dos 18 graus aqui em São José dos Campos, dos 17 na capital, 19 no litoral norte e 13 na Serra da Mantiqueira. Esse tempo deve permanecer pelo menos até o final de semana, justamente por conta desses ventos que vão soprar do oceano para cá. Já na sexta-feira, a gente pode ter a chuva um pouco mais intensa, mas aí a gente confirma essa previsão de chuva nos próximos dias. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Seja bem-vindo novamente aí. Já deu essa previsãozinha aí, porque chuva eu sei que é chato, mas está precisando demais, né? Inclusive as queimadas, grande parte delas é por causa da umidade relativa do ar muito baixa, né? Não tem dúvida, em todos os sentidos estão precisando mesmo. E eu aqui assinalo também a participação do Florentino Bernardes, que disse aqui, é um absurdo o governador comemorar uma morte. Tá? E a Ana Souza também fez uma pergunta aqui, e foi na zona sul do Rio de Janeiro onde tinha sido o acidente, foi na zona sul, no Jardim Imperial, na segunda-feira. Tá bom, Ana? Estamos aqui atento a vocês que nos acompanham, tá? E novos rumos para o Porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Assunto para a jornalista Júlia Carvalho. Oi, Júlia. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo jornal Abre Aspas. E o Porto de São Sebastião, no litoral norte, foi qualificado pelo governo federal para ser desestatizado. A medida consta no decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União. O decreto abre a possibilidade da transferência do porto à iniciativa privada, além da ampliação da infraestrutura, com a construção de um terminal multicargas, que irá movimentar diversos tipos de carga. Júlia Carvalho, para o jornal Abre Aspas. Existem dois elefantes brancos, ou não sei qual seria o termo exato, no Vale do Paraíba. Um é o aeroporto de São José dos Campos, né? Já está mais para dinossauro. E o outro é o Porto de São Sebastião, que todo mundo diz que é bom, e a coisa não anda. Não anda principalmente porque não tem ligação ou ferroviária ou rodoviária que comporte a passagem de contêineres e tal. Você deve lembrar que há muitos anos atrás se tentou fazer a Rodovia do Sol. Exato, Queria aqui para o Jacareí, para desembocar em São Sebastião, cuja principal finalidade era ativar o porto. Isso é. Agora, com a duplicação da Tamoios, que está andando e vai sair até 2021, eu acredito que o porto vai finalmente deslanchar, principalmente transformando privatizando o porto, né? Porque um dos problemas do Brasil, que todo mundo fala, é o tal do custo Brasil. E no custo Brasil, uma das coisas que está incluída é o custo de porto, de cabotagem, de estacionamento de navio e tal, que no Brasil é muito caro. Até por questão dos sindicalismos, tudo isso que também existia, que isso também está sendo quebrado. Então é uma boa notícia, né? E eu acho que vá, né? Como vai haver a duplicação da Tamoios, uma coisa vai casar com a outra, e deve dar um bom dinheiro para São Sebastião, né? Que já ganha muito dinheiro com petróleo. Quem sabe agora vai acabar de tudo funcionar, né? Vamos funcionar ver. Direitinho. E tem um outro ponto também. Isso daí não é uma exclusividade dos portos no Brasil. No quesito aeroporto também, o groundeamento no Brasil, ou seja, o tempo que a aeronave permanece parada, é o mais caro do mundo. Tanto é que boa parte das companhias aéreas, alguns aviões chegam a ficar tecnicamente ligados, reabastecem, descarregam, recarregam e decolam para não permanecer nos aeroportos, dado o preço do nosso groundeamento. É isso aí. Como é que chama?
Graudeamento. Graudeamento. Bela palavra, não conhecia. Gostou, né? Gostei. Bacana, hein? Aqui a gente sempre aprende mais uma. Isso que é bom. Não é? Pois é, e o PIB da RM Vale? Assunto para o editor de economia do jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. O Produto Interno Bruto, o PIB, da região metropolitana do Vale do Paraíba, aumentou 3% no período entre 2017 e 2018, segundo uma pesquisa da Fundação SEAD. Com isso, a região se tornou a segunda do estado entre 16 regiões metropolitanas e administrativas que mais cresceu o PIB nesse período. Ela perde apenas para Sorocaba, cujo percentual de aumento da riqueza foi de 4,5% entre 2017 e 2018. Ainda segundo a Fundação SEAD, o Vale fechou o ano passado com um PIB de 113,2 bilhões de reais. É isso aí. Xandu Alves para o jornal abre aspas. No quadro de recessão, né, é uma boa notícia, né? Apesar que a inflação deve ter sido em torno de 2%, o crescimento real é 1%. Mas se você considerar o crescimento do país, né, realmente é uma excelente notícia. Quer dizer que o Vale do Paraíba está caminhando bem. Mas eu quero ouvir o seu comentário após a notícia que eu vou ler agora. Muito bom. Tá bom? Aguardemos. Aguardemos. O Tribunal de Justiça negou ontem o pedido para que o reajuste da tarifa do transporte público em São José dos Campos atingisse o patamar esperado pelo governo Felício Ramute. Com a decisão, a passagem de ônibus seguirá com os mesmos valores que são praticados desde o dia 29 de abril. O aumento que estava previsto inicialmente para o dia 28 de janeiro passaria de R$ 4,10 para R$ 4,30 ao usuário comum, de R$ 4,70 para R$ 4,90 para empresas e para quem paga em dinheiro. A gestão tucana informou que irá acatar a decisão que foi tomada por unanimidade pelos 3 desembargadores que compõem a primeira Câmara de Direito Público do TJ. A Busvale, empresa que representa as 3 concessionárias que atuam no transporte público da cidade, afirmou que só irá comentar o assunto após se inteirar sobre o teor da decisão do TJ. Estamos criando um passivo, né? Estamos criando uma dívida porque eu tenho um contrato com você que eu vou te vender uma determinada coisa e você vai me pagar de determinada forma e nós ajustamos aqui o reajuste. O reajuste vai ser de tal forma. Então, dentro do contrato está tudo certo entre nós. Vem uma terceira pessoa, que no caso é o judiciário, tá? E resolve interferir nesse contrato, pelo que eu entendi, porque não foram cumpridas as formalidades burocráticas, né? Eu que te vendi o serviço estou sendo prejudicado porque eu estou recebendo menos do que nós acordamos que eu ia receber. Com certeza essas empresas de ônibus vão entrar na justiça contra a prefeitura e a prefeitura vai ter que pagar alguns milhões de indenização para essas empresas. É o famoso tragédia anunciada? É isso aí, é o judiciário interferindo e causando prejuízo para a prefeitura, né? Ou para a cidade, no caso. Então vamos pagar e vamos aguardar. E vamos aguardar, né? Pois então. O engenheiro Osiris Silva foi homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo com o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo. O colar foi entregue pela deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL de São José dos Campos, que defendeu a atuação do engenheiro como um dos responsáveis por ter colocado o Brasil no mapa internacional da indústria aeronáutica. Muito merecido, né? Muito merecido, parabéns ao engenheiro. O Osiris deve olhar para trás e ficar muito satisfeito com o trabalho que ele e toda uma equipe, é claro que ele é um líder nessa área, mas muita gente se empenhou e hoje a Embraer é a terceira maior empresa fabricante de jatos do Brasil, do mundo. Exatamente. Só perde para Boeing e para Airbus, quer dizer, não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. E mais de 200 funcionários da construtora Queiroz Galvão, que trabalhavam na duplicação da Tamoios, foram dispensados na manhã de ontem. Acabamos de comentar? Pois é, mas vai sair a estrada então ainda. Então vamos lá, continua aí. Ou acho que vai sair, né?
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada de São Paulo, o Sintrapav SP, esteve no canteiro de obras para dar apoio e esclarecimento aos trabalhadores. Por nota, a construtora esclarece que a rescisão dos contratos dos colaboradores faz parte do cronograma da obra e está previsto ao término e entrega de atividades e projetos como característica da atividade de construção. Faltou avisar os funcionários, talvez, que eles iam ser dispensados, que deve ter sido um contrato de prazo determinado, né? Mas sobre a construção, uma coisa interessante que eu ouvi uma vez é o seguinte: quando fizeram a pista da Imigrantes, a primeira pista, que é a pista de subida mais antiga, que tem 30 anos, sei lá, a área de devastação para se construir um pilar daquelas pontes todas era da ordem de 2 quilômetros. Tá? O raio de 1 quilômetro em volta do pilar. Com as novas técnicas de preservação de meio ambiente, etc. e tal, já na pista de descida da Imigrantes, a área de devastação ao redor não passa de 50 metros. A mesma coisa aqui na... Desproporção mesmo, hein? Quer dizer, não há prejuízo nenhum, porque a partir do momento que você parou a obra, aquilo se recupera de forma muito fácil. Quer dizer, muito positiva essa... Bem interessante, o número essa mudança chama bem a atenção mesmo. Essa mudança de paradigma. E falando em mudança, eu vou pegar carona com você, nós vamos falar da mudança de horário da Câmara de Jacareí. Matéria para a editora de cidades do jornal O Vale, Thaís Leite. Olá, muito bom dia a você que acompanha o jornal Abre Aspas. E em Jacareí, agora no período da manhã, a Câmara volta a debater um projeto de lei que pede pela mudança no horário de início das sessões, que atualmente acontece a partir das 9 horas da manhã. Essa proposta é de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, e ele afirma que a justificativa é que possa ter maior participação popular, com as sessões mudando para o período das 16 horas. Nesse mesmo projeto, a vereadora Lucimar Ponciano e a Sônia Patas da Amizade sugeriram outros 2 horários de início. Para a Sônia, o ideal seria que o início da sessão fosse às 18 horas e para a Lucimar às 15 horas. Bom, de acordo com um estudo que foi produzido pelo setor de recursos humanos do Legislativo, essa mudança para 4 horas, caso aprovado, poderia representar um aumento de cerca de 30% nos custos para a realização das sessões ordinárias. Atualmente, a hora de cada sessão representa o gasto de R$ 544 no horário de expediente normal. Já fora do expediente usual, cada 60 minutos da sessão passaria a representar o custo de R$ 714. As sessões costumam durar cerca de 6 horas. Thaís Leite para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís Leite. Um abraço a todo mundo aí da redação do jornal O Vale, esse nosso grande parceiro que traz todos os dias aqui o Abre Aspas para você. Então, um grande abraço a todo mundo aí da redação do jornal O Vale. Doutor, gosta de cinema? Muito. Muito. Então, infelizmente, frequentemente tenho que ir a São Paulo para ver filmes que não passam em São José dos Campos nunca. Nunca? Porque aqui só passa blockbuster. Né? Blockbuster. Independente... Arrasa Quarteirão. Arrasa Quarteirão. Independente do blockbuster, eu tenho boa notícia para você. Vamos ver. São José dos Campos terá um complexo de cinema da Cinépolis. Posso lhe corrigir? Oi. Já tem. Já tem. Não é futuro. Eu ia contar essa história agora aqui. Então é que tinha todo um texto aqui para então levantar. Desculpa, arrebentei você, hein? Não, agora já contou a história aqui. Mas, ó, então, São José já tem um dos maiores complexos de cinema da América Latina e a segunda maior do mundo em ingressos vendidos. A rede Cinépolis chega com 7 salas, totalizando quase 1.600 lugares. O projeto trará uma infraestrutura inédita em São José. Uma das salas será no formato Macro XE, com tela de 171 metros quadrados e som digital com 13.000 watts de potência. A rede Cinépolis vai realizar promoções especiais aí na semana de inauguração. Na sua estreia, que será amanhã, haverá opção de comprar 2 ingressos por 1. O complexo fica no Shopping Jardim Oriente, onde fica o supermercado Chibata, na rua Andorra 500, no Jardim América. Para você ficar sabendo de tudo aí, preços e tal, tudo que vai acontecer
para amanhã. Você acessa o portal da SP Rio Mais, que a Gabriela Barreto fez uma matéria bem legal e você vai ficar sabendo o preço de tudo. Vale a pena conhecer essa isso daí. super tela deve dar uma super emoção, né? 171 metros quadrados. Só tenho uma dúvida, viu? O que é um Macro XZ? Não, isso aí eu não sei nem você, tem que ir lá para ver, mas a minha dúvida é a seguinte, as salas de cinema de São José, eu imagino, pelo movimento que eu vejo, não vivem só de São José dos Campos. Não tem a menor dúvida. Vivem do Vale do Paraíba. Não tem a menor dúvida. E esse shopping não está localizado realmente à margem da Dutra. Então, exatamente. Eu não sei se nós temos público para tanta gente. Né? Imagino que eles devem ter feito algum tipo de pesquisa para montar esse novo cinema. Eu também acho isso. Ele tem uma outra proposta interessante, que é o seguinte, ele tem uma sala de interação com as crianças. Então tem brinquedos infantis, então é muito legal isso aí. Vamos aguardar. Eu vou conhecer, com certeza, esse fim de semana. Se estiver passando um filme decente, eu devo ir lá. Exatamente. Então, ansiamos pelo seu retorno para nos dizer o como foi. Ansiamos o retorno do ancião. Exatamente. Tá, não foi o que eu disse. Não ponha palavras em minha boca. Tá certo. Então tá. Mas olha, uma outra coisa bem legal aqui, que a gente já está fazendo o convite há algum tempo para você e que é bem legal você agendar e por aí. A gente precisa dar uma revisão aí na nossa relação com a comida, dar uma resgatada nos sabores da nossa culinária regional, proteger, exaltar, claro, a nossa biodiversidade e valorizar os alimentos que estão sendo produzidos aqui na nossa região, para não dizer no nosso quintal, né? E sabe onde? O distrito de São Francisco Xavier vai receber aí, nos dias 7 e 8 de setembro, a primeira edição do Festival Gastronômico Viva Mantiqueira, tá? Vai ter muita coisa legal, com feira de produtores, comidas, roda de conversa, que é muito importante também, aulas, shows de culinária e muita música, tá? Então, nos dias 7 e 8 aí, porque o feriado cai no sábado agora, né? Para o brasileiro isso é morte. Dia 7 cai no sábado, é morte. Você não esqueça que tem gente que trabalha no sábado. Exatamente. Então, para eles vai ser feriado. Vai ser feriado. Então, olha, uma dica muito legal, o Viva Mantiqueira Festival Gastronômico. São Francisco Xavier já tem todo aquele charme, né? Daquela cidade, é bom, eu adoro a empadinha que tem lá em São Francisco Xavier, muito boa. Ali, mas um festival gastronômico e você pode ver toda a programação, tá também no site da SP Rio, vai ter muita coisa, vai ter aula show de culinária com André Aquino, do Cozinha para Machos, tá? Mesa redonda de conversa da influência do turismo gastronômico na cultura local, com a Bia Carvalho do Mato no Prato, tá? Show com o Tuia Lencioni, que teve, e a Ana Vilela, que teve aqui com a gente dando uma entrevista, tá? Então vai ser um sábado e um domingo bem interessante para você que gosta de boa comida, aprecia a gastronomia da nossa região e, claro, uma forma de apoiar os nossos produtores locais. Muito bom. Bacana, né? Vamos nos programar. Vamos nos programar. Então, eu pretendo estar presente, mas se não tiver, quero também saber a sua opinião de todas as barraquinhas de comida. Então, não chega tanto, não. Faça uma passada em todas as barraquinhas para ter opinião. Tá certo. Tá bom? Doutor, muito obrigado pela presença e mais um Abre Aspas. É isso aí, obrigado a todos pela presença e pela audiência. Vamos em frente. Vamos em frente, semana que vem nós o aguardamos. Beleza, quarta-feira. E para você que nos acompanhou nesta edição, muito obrigado pela audiência. Lembrando que amanhã tem mais Abre Aspas e sempre a sua participação é muito importante. Obrigado pela audiência e até amanhã.